Ribeirão Preto lançou o Plano Municipal de Educação Digital. A iniciativa busca ampliar a inclusão digital e fortalecer o uso responsável da tecnologia na rede de ensino. Para ouvir a comunidade, uma consulta pública está disponível. Saiba agora mais detalhes e como participar. Curtidas, comentários, mensagens. O que parece apenas parte da rotina digital pode se transformar em dor, medo e silêncio. Na era das redes sociais, a escola ultrapassa os muros físicos e acompanha crianças e adolescentes até dentro de casa. É justamente esse novo cenário que tem preocupado pais, professores e alunos. Me assusta muito porque a internet, antes, nós até brincávamos que era uma terra sem lei, hoje a gente já sabe que não é, porém é muito difícil rastrear com quem as crianças estão se comunicando lá dentro. Eles entendem que ali, ninguém vai ficar sabendo, é mais fácil, eu consigo me expor de uma maneira sem mostrar meu rosto. Então, até casos de crianças que são tímidas ali no ambiente escolar, que sofrem, chegam na internet e se expõem aí de uma maneira agressiva. Diferente do bullying tradicional que ocorre no ambiente escolar, o cyberbullying ultrapassa qualquer fronteira física. As agressões se espalham pelas redes sociais, aplicativos de mensagens, e-mails e até jogos online. As consequências vão muito além da tela. Os números do cyberbullying já são muito maiores do que os números de bullying, Primeiro porque o cyberbullying também, o tempo de exposição da criança a esse bullying é muito maior. Esse ataque é corriqueiro, então de repente num joguinho ali online, num jogo de videogame, a criança está exposta a esse agressor muito mais tempo do que no ambiente físico, Então na escola tem o professor, tem o inspetor, tem a tia da merenda que sem querer está ali vendo alguma coisa. Agora, no ambiente virtual, não. Essa criança está sozinha entre ela e o agressor, sem ninguém estar observando nada, As vítimas podem desenvolver ansiedade, depressão, síndrome do pânico, dificuldades de relacionamento e baixo rendimento escolar. Pensando em promover o uso consciente da tecnologia, Ribeirão Preto desenvolveu o Plano Municipal de Educação Digital. Então, esse plano, ele nasce em conjunto com outros municípios espalhados pelo Brasil todo, com parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso e também a UFSCar. Então, a gente, unindo todas essas forças, a gente quer preparar o nosso aluno para que ele possa aprender efetivamente hoje, mas que ele possa estar preparado para o mercado de trabalho no futuro. Para garantir a participação ativa de pais e professores, além de ouvir as necessidades de crianças e adolescentes, a Secretaria de Educação realizou uma consulta pública que integra o processo de construção do plano. A gente quer ouvir o que a população tem a dizer, o que eles querem para a educação digital dos filhos, para o futuro de Ribeirão Preto. De acordo com dados da Secretaria de Educação, a participação da comunidade escolar foi expressiva. 403 profissionais da educação, 640 pais e responsáveis e 436 estudantes, totalizando 1.479 participantes. Entre os 640 pais e responsáveis está a Érica, a advogada mencionada no início da reportagem. Mãe de 3 crianças, ela destaca a importância da união de todos nas escolhas que envolvem a educação da nova geração. É um conjunto, É a escola, a família e o governo trabalhando nisso para que minimize os danos desse furacão da tecnologia, que é muito rápido, então ali tem que estar esse triângulo trabalhando junto. A coordenadora do plano afirma que, além do cyberbullying, outras questões, como a segurança, também motivaram a criação do projeto. Eles se preocupam muito também com a exibição inadequada. Eles não sabem como trabalhar com os filhos, De repente, uma tarefa escolar que possa ter uma ajuda no ambiente digital, os pais não sabem trabalhar, então eles pedem essa formação. Os estudantes, eles pedem muito que projetos que eles considerem mais interessantes, ligados a essa área digital, e os professores pedem uma formação mais maciça.
Com a prorrogação da consulta, estudantes, familiares e membros da comunidade ganham voz ativa, aprendendo juntos a transformar a tecnologia em aliada do aprendizado e da cidadania. A gente convida a população de Ribeirão Preto como um todo para participar. Entre no nosso portal da Secretaria da Educação. Lá você pode clicar, Plano Municipal de Educação Digital, dar a sua opinião, dizer o que vocês pensam, o que vocês querem para a educação digital das crianças para o nosso futuro. Mariana Robert para o Jornal da Clube. E a gente continua falando sobre esse assunto agora com José Eduardo Costa de Oliveira, ele que é especialista em educação. Seja bem-vindo ao Jornal da Clube. Professor, por que a criação de um plano municipal de educação digital se tornou necessário aqui em Ribeirão Preto neste momento? Boa tarde. Boa tarde, Ximene. Boa tarde a todos. Como foi dito na reportagem, não é só uma questão municipal. Existe um plano nacional também de educação digital, que é a portaria 14533, que estabelece a importância dos estados, municípios, da própria União, se direcionar políticas públicas para isso. O que seria um plano municipal de educação digital? Seria uma forma da gente estar integrando a aprendizagem, tudo aquilo que a escola já faz, com o processo de ensino através também da tecnologia. Como a própria reportagem mostrou, Ximene, não é só importante essa questão do bullying, do cyberbullying, é uma questão muitas vezes também da falta de educação digital que nós brasileiros temos. A gente fala muito em analfabetismo digital, mas também nós somos muito mal educados digitalmente. Eu posso estar dando uma entrevista para você aqui, o celular me incomodar, ele atrapalhar o meu rendimento na própria escola ou no próprio trabalho. Então, o plano municipal ele vem de alguma maneira balizar e ao mesmo tempo, como é um plano, traçar objetivos, metas, porque se confunde muito em educação digital dentro da escola pública, às vezes quando a escola adquire alguns computadores, notebook, tablets ou até mesmo incrementa a sua internet. O importante, na verdade, é fazer uso desses equipamentos, mas de uma maneira racionalizada e contextualizada com o processo de ensino-aprendizagem. Então, professor, a partir disso, como deve ser a preparação, dos professores, alunos e até os familiares? Exatamente, é super importante aquilo que foi feito. A gente tem que parabenizar a Secretaria Municipal de Educação, inclusive na figura do professor Christian, que está liderando atualmente a secretaria, porque ele conseguiu, de alguma maneira, e está conseguindo fazer nesse início de gestão, esse processo de integração da comunidade escolar, dos professores, dos alunos, fazendo esse processo de ouvir a comunidade, porque um plano municipal de educação e um plano municipal de educação digital, ele tem que estar em consonância com a realidade, com as demandas, com as necessidades daquela comunidade escolar. Então é muito importante trazer para essa conversa, para que depois de tudo isso, alunos, comunidade, pais, responsáveis e também professores estejam integrados nessa proposta e que se faça uma transformação coletiva através dessas ações. Por isso que a consulta pública deve ter a participação da comunidade, até expressiva, para ouvir a importância de pais, estudantes, profissionais da educação na construção desse plano, professor. Exatamente. Quanto mais a comunidade, quanto mais a família, quanto mais pais responsáveis participarem do processo educacional, não só nessa questão da educação digital, mas também dentro dela, mais efetiva ela vai ser. A gente sabe que o uso da tecnologia hoje por crianças e jovens, ela é feita quase que integralmente o dia todo. A gente não tem mais como dissociar o ser humano da tecnologia, dissociar a gente do celular. Todo mundo tem celular, a nossa vida está no celular. E o grande problema é que essa criança ela fica nesse ambiente digital, muitas vezes longe dos pais e dos responsáveis. Então, fazer com que pais e responsáveis participem desse processo é como se eles fossem participar diretamente do processo educacional. Então, eles também têm que participar desse processo de inserção e de uso assertivo, correto e ético das redes sociais, por exemplo, como a gente mencionou na própria reportagem, toda a exposição que a criança se coloca no momento que está usando uma rede social e o quanto ela fica vulnerável. E muitas vezes para pais, mães, responsáveis, às vezes quando a criança está ali num celular ou num tablet, num computador, tem-se a impressão falaciosa de que está tudo bem, que ela está ali, está ocupada,
sentada, está vendo um filmezinho, está brincando, está jogando, e muitas vezes ela pode realmente estar exposta a um perigo, porque a gente sabe que a internet é uma janela, é uma porta para o mundo. Então, você fazer com que os pais e mães participem mais desse processo vai realmente diminuir a vulnerabilidade das crianças durante o uso das redes sociais, principalmente. Então, vamos falar um pouco desses riscos, né? Quais seriam os principais no ambiente digital, na análise do senhor como professor? Olha, os riscos são muito grandes, né? Eu acho que a internet, não só para crianças, a gente está vendo hoje em dia o quanto nós, adultos, idosos, caímos em golpes digitais, né? Acessamos links, perdemos dinheiro, e você imagina agora a situação das crianças em idade de vulnerabilidade, sem essa consciência, sem essa preparação, sem o acompanhamento de pais, mães e responsáveis. Então, quer dizer, é muito risco, né? Às vezes a gente acha que a criança está dentro de casa e ela pode até estar fisicamente, mas usando a internet, ela está em contato com o mundo inteiro, com o planeta inteiro. E aquilo precisa ser monitorado de alguma maneira. Tanto precisa ser monitorado, como a criança precisa construir, precisa internalizar, precisa aprender a possibilidade dela cair, estar sujeita a esses riscos. A possibilidade dela identificar um risco de uma conversa, de alguém querendo fazer algum tipo de contato, ou solicitando fotos, solicitando algum dado, e que ela possa de imediato reportar isso para a família, e que a família possa de alguma maneira evitar que ela se exponha aí a um risco maior. José Eduardo de Oliveira, especialista em educação, eu agradeço muito a sua participação aqui conosco. Até uma próxima oportunidade. Bom fim de semana e bom ano novo. Eu que agradeço mais uma vez. Bom 2026 para todos. Obrigado.